Pessoal, e outro tópico importante aí da nossa aula de sentenças matemáticas, né? Principalmente com relação à sentença aberta, que vai dar origem para a gente a uma equação, porque vem acompanhado da letra, né? Da incógnita, a gente também tem que aprender a interpretar os exercícios matemáticos. Então, a matéria de agora, que a gente vai ver também, que a gente está estudando aí, iniciou, a gente vai trabalhar com frases matemáticas, né? E muitas vezes essas frases precisam ser interpretadas para que a gente consiga chegar aí, montar a continha e fazer um resultado, beleza? Vocês já fazem isso desde lá do segundo ano, quando a professora pega e passava um probleminha para vocês. Por exemplo, João foi ao mercado, comprou 5 laranjas, 3 maçãs, 2 peras. Quantas frutas ele comprou no total? Não era assim? Aí eles pegavam a quantidade de laranjas, pegavam a quantidade de maçãs, pegavam a outra fruta que eu até esqueci que eu falei e somava tudo, né? E aí descobriu o valor que ela queria. Na aula de hoje, a gente vai aprender a fazer a mesma coisa, só que agora montando sentenças matemáticas abertas, que são as equações, beleza? Então, como o vídeo tinha ficado, que eu já fiz da aula de equação de sentenças matemáticas, já ficou meio grandinho, deu uns 25 minutos, eu resolvi quebrar ele e fazer esse vídeo separado, que é um exercício que eu também posso cobrar para vocês. Então, olha lá, representação de equações, posso até colocar aqui, ó, sentenças abertas, né? Que as sentenças abertas são as equações nas frases. Então, cada uma dessas frases aqui, eu quero que vocês peguem e vocês montem para mim uma sentença do tipo aberta, beleza? Deixa eu dar uma focadinha no vídeo aqui. Tá certinho. Então, olha lá. O primeiro exemplo, ele está falando o seguinte para nós. Como que a gente consegue montar uma sentença matemática que fala assim, ó, o dobro de um número adicionado a 7. Que jeito que fica essa sentença matemática? Quando ele fala o dobro de um número adicionado a 7. Se é dobro, significa que está acontecendo o quê? 2 vezes, não é? Então eu vou colocar 2 e o sinalzinho de vezes, que é um pinguinho, tá bom? Não coloca xizinho não, porque senão vai confundir o x da multiplicação com o x da letra, se quiser colocar a letra x, beleza? Então agora começa a colocar pinguinho na multiplicação. Então o dobro de um número. Dobro de número, coloquei de um número, né? Eu sei que número é este? Não sei, está falando dobro de um número, pode ser qualquer número. Então, no lugar deste qualquer número que eu não sei, eu vou colocar o quê? X. Então, 2 vezes x, o dobro de um número. O que mais ele está pedindo? Adicionado a 7. O que é adicionado? É mais 7. Beleza? Então, olha lá. Fiz a sentença matemática aberta que ele queria com a frase. O dobro de um número adicionado a 7. Só isso. Não é para resolver, não é para fazer nada. É só para montar. Tá bom? Aqui, segundo exemplo. Olha o que ele está falando no segundo exemplo. A diferença entre um número, aqui eu abreviei, tá? A palavra número, e o seu dobro. Olha o enigma, né? A diferença. O que é diferença? Diferença é menos. Então está falando que vai ter uma continha de menos entre um número que eu não conheço com o seu dobro. Quem que é esse número que eu não conheço? O x de novo. E quem que é o seu dobro? Eu conheço quem é esse número? Não conheço. E se é o dobro, quer dizer que é o quê? 2 vezes x de novo. Beleza? Já fiz a sentença também, olha lá. A diferença entre um número e o seu dobro. A diferença entre um número e o seu dobro, certo? Terceiro exemplo. A metade de um número adicionado com a quarta parte de outro. Então agora já vai mudar as letras, porque ele pediu um número, a metade de um número
que vai ser adicionado, vai ser somado com outro número que eu não conheço. Como que eu represento isso aqui, então? Vou colocar aqui, ó. A metade de um número. Como que eu faço, represento metade? Na fração, é assim, não é? 1/2, metade. Como eu não sei quem é essa metade, o que eu vou colocar no lugar do 1? O x, porque está representando o número. O que é para acontecer entre esses dois números que eu não conheço? Adicionado. Adicionado é mais. Então, a metade de um número que eu não conheço, adicionado com a quarta parte de outro. Como que fica a quarta parte? Se é quarta parte, quer dizer que o número embaixo é qual? Quarta. É 4. Vou colocar x de novo? Não vou colocar x, porque ele está falando que é de outro. Outro o quê? Outro número. Que letra que eu posso colocar aqui, então? Geralmente, como eu já falei para vocês, as letras mais usadas são x e y. Então, ficou a metade de um número que eu não conheço, adicionado à quarta parte de outro. Certo? Coloquei x e y, porque são as mais utilizadas, são as que a gente mais vê por aí. Mas poderia ser a meio, ou b a quarta, c meio, d a quarta, qualquer letra, tá bom? Desde que seja diferente, porque agora ele fez referência a outro número. E o quarto exemplo, olha que interessante. O triplo de um número, então vamos escrever já? Se é o triplo de um número, que tipo de multiplicação que vai ser? 3 vezes um número, eu não conheço esse número, então 3 vezes o x para representar qualquer número que eu não conheço aí. Menos 8, então menos 8 é igual a outro número. Quem que é esse outro número? Não conheço também. Então, eu vou representar esse outro número por outra letra. Tá bom? Bem simples. Então, isso, como é que chama esse conteúdo? Isso se chama interpretação matemática. É a gente ler o enunciado e montar as sentenças aí. Tá certo? É importante isso, pessoal. Porque quando a gente começar a aprender a resolver as equações, vai ter as equações bonitinhas, e lá no capítulo 4, que a gente vai entrar ainda semana que vem, se Deus quiser, ela é sobre isso. É a gente montar a equação e depois resolver, tá bom? Então tem que ter atenção. Vou passar várias frases dessas aqui de exercício para vocês treinarem aí, tá bom? Saber, para ver se vocês conseguem montar essas sentenças aí, tá certo? Não tem segredo, é só ler a frase e seguir passo a passo do que está pedindo. Só não pode esquecer de palavrinhas-chave, tipo dobro, que é 2 vezes, triplo, que é 3 vezes, a metade, quer dizer que vai estar dividindo por 2, quarta parte, porque está dividindo por 4, se fosse a quinta parte, que é por 5, dividido por 5, sétima parte por 7, décima parte por 10, diferença, que é subtração. Se falasse que ele queria produto de dois números que eu não conheço, ia ser x vezes o y. Falasse que eram dois números diferentes, e é produto. Se falasse que ele queria o quociente de dois números que eu não conheço, dois números diferentes que eu não conheço, então é x, quociente é divisão, dividido por y, beleza? Então essas palavrinhas a gente tem que ficar atento ao que elas significam, tá certo? É isso, pessoal. Obrigado.